Motorista de caminhão é preso depois de bater em um ônibus e provocar a morte de 12 estudantes do interior de São Paulo. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro que queriam prazo de 83 dias para apresentar defesa. STF autoriza guardas civis metropolitanos a atuarem como policiais e fazerem prisões em flagrante. 12% das famílias fazem apostas em jogos, acreditando que é a alternativa para deixar as contas em dia. Nos casos de emergência, mais de 70% dos brasileiros de baixa renda têm que pagar consultas particulares a médicos. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, não esconde entusiasmo de reativar a economia graças à aproximação com os Estados Unidos de Donald Trump. Primeiro-ministro de Israel ameaça guerrilheiros do Hamas pela troca de corpo de refém entregue ontem. E não faltaram frutas na festa em comemoração aos 50 anos do primeiro orfanato de elefantes do mundo, que funciona na África. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou excluir hoje o nome dele da Rede X, o antigo Twitter, que tem várias pendências com a plataforma do bilionário Elon Musk. E no mundo da internet, o X não é o único problema para Alexandre de Moraes. A rede social X, antigo Twitter, acumula um montante superior a 36 milhões de reais em multas devido ao não cumprimento de decisões judiciais emitidas pela Justiça brasileira. Ainda nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o pagamento imediato de mais de 8 milhões pela recusa da plataforma em fornecer dados de uma conta pertencente ao blogueiro Alan dos Santos. O novo valor se soma aos mais de 28 milhões já pagos pela empresa em outubro de 2024. Do total das sanções aplicadas, 18 milhões referem-se ao descumprimento de decisões do STF que determinavam a suspensão de perfis investigados por disseminação de desinformação, discurso de ódio e ataques às instituições. Além disso, a rede social foi penalizada em 10 milhões por não cumprir a ordem do bloqueio da plataforma no Brasil. Na ocasião, o X chegou a ser proibido de operar no Brasil após não indicar seus representantes legais no país e por não efetuar o pagamento das multas. Em agosto do ano passado, o embate público ocorreu entre Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, proprietário do X. O ministro inclui Musk no inquérito das milícias digitais, alegando o uso intencional da rede social para desinformação. Por outro lado, Musk declarou que não acataria ordens que considerava ilegais e acusou Moraes de limitar a liberdade de expressão na plataforma. A empresa regularizou sua situação com a justiça ao realizar o pagamento devido e apresentar seu representante legal. Na manhã desta sexta-feira, foi identificado que a conta de Alexandre de Moraes na rede social X havia sido desativada. O STF confirmou que o próprio ministro solicitou a remoção da conta, que já estava inativa, segundo o STF, desde janeiro de 2024. A representação do X no Brasil afirmou que mensagens específicas são exibidas quando contas são suspensas ou bloqueadas pela plataforma, sendo diferentes da que apareceu no perfil do ministro. Além das decisões relacionadas ao X, Alexandre de Moraes determinou que a plataforma de vídeos Rumble, de origem canadense, indique um representante legal no Brasil no prazo de 48 horas. Caso a exigência não seja atendida, a empresa poderá ser proibida de operar no país. A determinação ocorreu após dificuldades para intimar a plataforma sobre a ordem de bloqueio do canal de Alan dos Santos. Advogados contatados pelo STF teriam informado que não possuíam autorização para receber intimações em nome da Rumble, pois não eram seus representantes legais. Na decisão, o ministro exigiu que a empresa comprove sua regular constituição com a junta comercial, sob pena de suspensão imediata de suas atividades no Brasil. Como a Rumble não possui representação oficial no país, a notificação foi enviada por e-mail para um contato indicado. No finalzinho da tarde, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da Rumble no país. No documento em que justificou a decisão,
alegou que a rede social cometeu reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros. O ministro Alexandre negou o prazo de 83 dias do pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para apresentar a sua defesa. Os advogados do ex-presidente anunciaram que vão pedir formalmente que os 11 ministros participem do julgamento. O advogado Celso Villati, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022, quer que o julgamento do ex-presidente seja realizado no plenário da Corte e não na primeira turma, como está previsto. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal é composta por 5 ministros, sendo que 4 deles foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a defesa, há uma regra constitucional para o julgamento de ex-presidentes que deve ser respeitada. A principal linha de defesa do ex-presidente será provar que ele não participou dos atos denunciados. Caso o pedido do advogado Celso Villati seja aceito, Bolsonaro será julgado no plenário do STF, que tem 11 ministros. Nesse cenário, 6 ministros foram indicados pelo presidente Lula e por Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para apresentar defesa no prazo de 83 dias. O prazo seria para compensar o mesmo período em que o processo ficou na Procuradoria para a elaboração da denúncia. A solicitação foi feita após o ministro Alexandre de Moraes determinar a intimação dos advogados do ex-presidente para se manifestarem sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República no inquérito da trama golpista. A defesa alegou que a denúncia possui muitos documentos e o prazo de 15 dias previsto em lei não é o suficiente para os advogados exercerem a defesa. O ministro destacou que uma simples consulta ao andamento processual demonstra que a defesa teve amplo acesso aos autos. O ministro ressaltou que o pedido de ampliação ou duplicação do prazo carece de qualquer previsão legal, uma vez que a legislação estabelece o limite de 15 dias. A defesa do ex-presidente também solicitou a apresentação de uma defesa prévia após a denúncia, mas o pedido foi negado sob o argumento de que ainda não há uma ação penal instaurada. Para que a ação penal seja aberta, é necessário que Moraes, após receber as respostas dos denunciados, libere o caso para que a denúncia seja julgada pelo colegiado da Corte. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal será responsável por definir se uma ação penal será instaurada. Caso os magistrados aceitem a denúncia, o ex-presidente se tornará réu e o processo criminal será iniciado. A defesa ainda poderá recorrer. O boletim médico divulgado pela equipe médica que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informa que ele está bem. Lula passou por uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O check-up anual sempre é feito em dezembro, mas foi adiado para ontem por causa da queda de outubro, que provocou um hematoma na cabeça. O problema já foi resolvido e, segundo o médico Roberto Calil Filho, o presidente está liberado para trabalhar normalmente. O presidente até comentou que ele se sente melhor hoje, aos 79 anos, do que na época em que tinha 50. O presidente Lula cometeu uma gafe durante uma declaração sobre os quadros de ministros na esplanada dos ministérios. Lula disse que de vez em quando erra na escolha de ministros, mas na maioria das vezes acerta ao selecionar nomes de qualidade. A fala do presidente Lula aconteceu às vésperas da aguardada reforma ministerial, diante da expectativa que não se concretizou ao longo de fevereiro. Lula tem reforçado que não falou oficialmente sobre mudanças no primeiro escalão,
mas afirmou que qualquer troca ministerial é uma decisão pessoal e que cabe apenas a ele. A expectativa dentro do governo é que o presidente faça anúncios nas próximas semanas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, é uma das que podem deixar o cargo. O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é um dos cotados para substituí-la. A troca atenderia a uma demanda do Centrão que pressiona por mais espaço no governo e deseja indicar um nome próprio para o comando da articulação política. Outra mudança considerada é a entrada da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, na Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Márcio Macedo. A movimentação reforçaria a presença do partido na esplanada dos ministérios e abriria caminho para a sucessão interna do PT, já que Gleisi deve deixar o comando da sigla. Apesar dos rumores, o presidente tem evitado confirmar alterações em sua equipe. Ele reforçou dizendo: eu mudo quando eu quiser, da mesma forma que eu convidei quem eu queria. Eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser. E é simples assim, sem nenhum problema. O presidente Lula reconheceu a possibilidade de erros na seleção de seus ministros, o que gerou uma onda de especulações. Lula ainda enfatizou de vez em quando: a gente erra, mas a maioria das vezes a gente acerta e escolhe um ministro de qualidade, se referindo ao ministro Silvio Costa. Um menino pernambucano que tem dado um show no trabalho dele. Só trabalha para fazer as coisas acontecerem. Ainda não há data oficial para o anúncio da reforma ministerial, mas auxiliares do presidente acreditam que as mudanças serão confirmadas nas próximas semanas. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou nesta sexta-feira o candidato derrotado do PRTB à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, Pablo Marçal, por abuso de poder político e econômico. Ele ficou inelegível por 8 anos até 2032. O juiz eleitoral Antônio Maria Pantinho Zors entendeu que Marçal tentou vender apoio político ao pedir R$5 mil para apoiar alguns candidatos a vereadores. A decisão de Zors foi tomada nas ações movidas pelo PSB da deputada federal Tabata Amaral e por Guilherme Boulos, do PSOL, que disputaram com Marçal a corrida pela Prefeitura de São Paulo. Esta é a primeira condenação de Pablo Marçal por crimes eleitorais na campanha de 2024, que o deixou inelegível. Isso acaba com as pretensões de Marçal de disputar a presidência da República em 2026, caso não consiga reverter a condenação em instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Durante a campanha eleitoral do ano passado, ele prometeu gravar vídeos de apoio a candidatos a vereador que fizerem transferências de Pix no valor de R$5 mil para a campanha dele. O coordenador jurídico da campanha de Marçal, Paulo Hamilton Siqueira Júnior, informou que vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para derrubar a decisão. E você vai ver daqui a pouco, 12% das famílias fazem apostas em jogos, acreditando que é a alternativa para deixar as contas em dia. E nos casos de emergência, mais de 70% dos brasileiros de baixa renda têm que pagar consultas particulares a médicos. Saiu uma nova pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros de baixa renda não encontram alternativa quando ficam doentes. Se for um caso urgente, não dá para esperar pelo SUS. Eles têm que pagar consulta particular. A longa espera por atendimento no Sistema Único de Saúde tem levado muitos brasileiros de baixa renda a pagarem por consultas e exames na rede particular. Um levantamento do Instituto Locomotiva aponta que 72% da população da classe C já desembolsou ou conhece alguém que precisou pagar pelo serviço devido à dificuldade de conseguir atendimento público. A insatisfação com a demora é expressiva. 94% dos entrevistados
estados consideram o tempo de espera excessivo e 63% afirmam conhecer alguém que teve o quadro de saúde agravado pela falta de assistência no prazo necessário. Diante desse cenário, muitos optam por alternativas acessíveis, como clínicas populares e consultas particulares parceladas, mesmo com orçamento apertado. Para tentar solucionar esse problema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu uma consulta pública sobre um novo modelo de plano de saúde mais acessível. A proposta busca oferecer consultas e exames a preços reduzidos, possibilitando que mais brasileiros tenham acesso rápido a serviços médicos básicos. No entanto, a espera por atendimento não se limita a consultas e exames. A fila para cirurgias eletivas cresceu 26% no último ano, agravando ainda mais a situação. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros aguardam por um procedimento não emergencial no SUS, enfrentando incertezas e risco à saúde. O Ministério da Saúde lançou em 2023 o Programa Nacional de Redução das Filas, destinado a incentivar estados e municípios a agilizar os atendimentos. No entanto, os resultados ficaram abaixo do esperado e a fila para cirurgias eletivas continuou aumentando em 2024. Os estados mais populosos, como São Paulo e Minas Gerais, concentram quase metade da demanda reprimida, com mais de 600 mil pacientes na espera. Enquanto isso, muitas famílias seguem buscando alternativas no setor privado, sacrificando parte da renda para garantir cuidados médicos. Atualmente, a maior preocupação do brasileiro é o pagamento das dívidas. E para garantir uma renda extra, a maioria das pessoas busca outras alternativas, como jogos de apostas. O aumento da inflação tem trazido mudanças no comportamento dos consumidores brasileiros. A preocupação em quitar as dívidas, estando elas atrasadas ou não, tem feito muitas pessoas procurarem alternativas para obter dinheiro extra. Muitas famílias que enfrentam dificuldades financeiras buscam nos jogos de aposta a solução para garantir renda extra. A prática não é muito eficiente e costuma ser viciante. Um levantamento realizado por uma multinacional de pesquisas de consumo analisou mais de 8 mil lares brasileiros de todas as classes sociais. A maior parte dos entrevistados tiveram mais perdas do que ganhos e 39% viram suas dívidas aumentarem devido às apostas. Segundo os pesquisadores, os participantes recorreram até mesmo a empréstimos para continuar jogando. Na prática, muitas pessoas acabam mais endividadas. A estatística também revelou que os gastos secundários com contas de telefone, internet e lazer se tornaram prioridade e aumentaram mais de 30% nos últimos anos. Já os gastos, com cuidados com a saúde, transporte e educação, diminuíram consideravelmente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo vai liberar uma linha extra de 4 bilhões de reais para a retomada do Plano Safra. O crédito para a agricultura familiar com subvenção governamental foi suspenso. O ministro garantiu que na próxima segunda-feira será publicada uma medida provisória no Diário Oficial autorizando a continuidade do Plano Safra. Segundo Fernando Haddad, a medida não prejudicará as contas públicas. E os mercados financeiros do mundo inteiro não apresentaram bons resultados hoje. O que provocou o resultado foi uma notícia publicada em um site do jornal britânico Daily Mail sobre a ameaça de um novo tipo de coronavírus encontrado na China. Nada foi provado, mas os operadores agiram como se fosse coisa certa. No Brasil, o dólar subiu 0,46% no Brasil, terminando a semana cotado em R$ 5,73. E a Bolsa de Valores caiu 0,37%, aos 127.128 pontos. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Cerca de 106 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se receberão a restituição. Cerca de 106 mil contribuintes serão reembolsados.
Em relação à lista de prioridades, a maior parte informou a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. A lista é concluída com mais de 18 mil contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 28 de fevereiro. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. A Justiça Federal aceitou a denúncia da Procuradoria Estadual de Pernambuco que declarou réus o ex-secretário da Saúde de Recife, Jailson Correia, e mais 5 pessoas. Eles vão responder a um processo pela compra, sem licitação, de 500 ventiladores no início da pandemia da Covid 5 anos atrás. Além de gastar 11 milhões e meio de reais sem explicações, os aparelhos eram testados em porcos. Nas grandes criações de suínos, os animais precisam de condições de conforto e umidade. E veja a seguir, novo grupo de deportados pelos Estados Unidos chega ao Brasil. E o primeiro-ministro de Israel ameaça guerrilheiros do Hamas pela troca de corpo de refém entregue ontem. Janeiro de 2025 está sendo o segundo mais mortal para a dengue do país. Está atrás apenas do mesmo mês do ano passado. O Ministério da Saúde já registrou 126 mortes, mas existem outros 248 casos sob investigação. Segundo o Ministério da Saúde, no mesmo período do ano passado, o número de mortes foi recorde, chegou a 438. Em comparação com o ano passado, o número de vítimas é menor. De acordo com os especialistas, é cedo para prever a gravidade da situação. O período mais crítico será entre março e abril, quando as condições climáticas se tornam mais favoráveis para a proliferação do mosquito transmissor da doença. A maioria dos casos registrados foram no estado de São Paulo, com mais de 130 mil vítimas. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, quase 300 pessoas foram infectadas. Diante deste cenário, o governo decretou situação de emergência para reforçar o combate à doença. O Ministério da Saúde alertou para a importância do uso de repelentes, instalação de telas em portas e janelas. No entanto, a principal forma de se prevenir é a vacina. Dados da Secretaria de Saúde indicam que 40% das cidades paulistas estão com a falta do imunizante. Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram entre crianças e adolescentes entre 2 a 14 anos, ainda mais com o período de volta às aulas. De acordo com um boletim do Instituto Oswaldo Cruz, quase 4 mil casos foram registrados em todo o país. 7 estados apresentaram níveis de alertas, mas os principais foram o Distrito Federal e Goiás. A síndrome comporta casos gripais, como influenza e Covid, que podem evoluir e comprometer a função respiratória dos doentes. Levantamento feito na Lagoa da Conceição, na capital de Santa Catarina, revelou um nível muito elevado de poluição. Mas o que mais surpreendeu foi a quantidade de cocaína nas águas, uma das porcentagens mais altas já encontrada no mundo. De acordo com pesquisadores da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição, que é um dos cartões postais do estado, localizado na ilha de Florianópolis, na capital, tem a maior concentração de cocaína. Isso tudo se deve ao lixo feito de forma ilegal, depositado na lagoa, e também, de acordo tanto com o Instituto do Meio Ambiente do estado, como também com a Casan, que é quem cuida das águas e esgotos aqui de Santa
Santa Catarina informarem que uma infiltração em 2021 de uma lagoa clandestina acabou trazendo muitos dejetos e rejeitos de outras localidades e de esgotos clandestinos para a lagoa. De acordo com esses mesmos pesquisadores da UFES, que eles informaram que essa alta concentração de cocaína encontrada nas águas da Lagoa da Conceição não trazem malefícios aos banhistas que por lá frequentam. A Lagoa da Conceição é geralmente frequentada pela alta sociedade, turistas do mundo inteiro por suas belezas e as suas áreas de banho também. Muitos também frequentam a localidade, né, e de acordo com o Instituto de Santa Catarina, a balneabilidade é medida frequentemente. Outras substâncias, como diversos tipos de medicamentos, também foram encontrados nas águas da Lagoa da Conceição, o que chamou muita atenção essa semana, esse estudo aqui em todo o estado. Foi confirmado hoje um vazamento na usina nuclear Angra 2, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Um acidente que aconteceu em dezembro estava sendo mantido em sigilo. O problema aconteceu em um dos selos do núcleo do reator. Não existe risco iminente de liberação de radioatividade para o meio ambiente, mas o manual da usina prevê que reparo seja feito o mais rápido possível, que significa daqui a 12 meses. A Comissão Nacional de Energia Nuclear confirmou que está monitorando a situação. Chegou hoje ao Brasil mais um voo com deportados pelo governo dos Estados Unidos. Quando os 94 repatriados desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza, 2 foram presos pela Polícia Federal. Mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Dessa vez com 94 repatriados, entre eles crianças e idosos. Inicialmente foi divulgado que seriam 101 repatriados. A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Fortaleza e, ao pisar em solo brasileiro, 2 deportados foram presos pela Polícia Federal. Segundo informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, havia um mandado internacional de prisão da Interpol. Segundo registros da Polícia Federal, um dos repatriados foi preso por roubo e o outro por arregimentar pessoas para levar a outros países. As identidades dos presos não foram reveladas. Esse é o terceiro voo do tipo que acontece neste ano. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, essas viagens fazem parte de um entendimento entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos, firmado em 2017. Desde então, voos com deportados de volta ao solo brasileiro são frequentes. Após o caso da última viagem, no dia 24 de janeiro, quando os deportados foram acorrentados durante o voo dos Estados Unidos ao Brasil, o governo federal intensificou o acompanhamento do processo para garantir um atendimento humanizado. Segundo a secretária de Direitos Humanos do estado do Ceará, Socorro França, os brasileiros chegaram machucados emocionalmente. Ao chegarem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, alguns contaram que foram maltratados pelos agentes de imigração americanos. Nos últimos dias do governo de Joe Biden, em 10 de janeiro, um outro avião com 100 imigrantes deportados já havia pousado no Brasil. O primeiro voo da nova era Trump chegou ao Brasil em meio a polêmicas sobre as condições às quais o grupo foi submetido ao longo do trajeto. Houve um desentendimento com a tripulação devido ao calor e os 88 deportados abriram uma porta de emergência e desembarcaram por uma ponte inflável, ainda algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos Estados Unidos para repatriação, mas elas são retiradas ao pousar no Brasil, já que os deportados não são prisioneiros. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou a retirada das correntes e solicitou que os deportados fossem levados a Belo Horizonte em um voo da FAB. O Itamaraty declarou que cobrará aos Estados Unidos por tratamento degradante. O primeiro-ministro de Israel acusou hoje o grupo guerrilheiro Hamas de mais uma violação à trégua de cessar-fogo. Um dos corpos entregues ontem não é da refém Shiri Bibas. Benjamin Netanyahu declarou ainda que o grupo vai pagar um preço alto pelo que fez. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou nesta sexta-feira o Hamas de ter cometido uma violação cruel da trégua em Gaza por não entregar o corpo da refém Shiri Bibas. A crueldade dos monstros do Hamas não tem limites. Eles não apenas sequestraram o pai, Yarden Bibas, a jovem mãe, Shiri, e seus 2 filhos pequenos. De uma maneira inimaginavelmente cínica, eles não devolveram o corpo de Shiri a seus filhos,
os pequenos anjos, e em vez disso, colocaram o corpo de uma mulher de Gaza no caixão. Vamos agir com determinação para trazer Shiri para casa, ao lado de todos os reféns, vivos e mortos, e garantir que o Hamas pague o preço completo por esta cruel e maligna violação do acordo. O Hamas entregou na quinta-feira os cadáveres de 4 reféns e indicou que eram os corpos de Shiri Bibas e de seus 2 filhos, que tinham 9 meses e 4 anos quando foram sequestrados, e do jornalista aposentado Oded Lifshitz. As identidades das crianças da família Bibas e a de Lifshitz, que tinha 83 anos no momento do sequestro, foram confirmadas pelas análises do Instituto Médico Legal de Tel Aviv, mas, segundo autoridades israelenses, o 4º corpo não corresponde ao de Shiri Bibas. Uma fonte de alto escalão do Hamas disse, sob anonimato, que é provável que o corpo da refém israelense Shiri Bibas, de origem argentina, tenha sido misturado por engano com os de outras pessoas mortas em Gaza. O movimento islamista está investigando a questão. A família Bibas acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de não proteger os parentes durante o ataque do Hamas em 2023 e de não resgatá-los vivos do cativeiro em Gaza, e Arden e Shiri Bibas foram sequestrados por militantes do Hamas em 7 de outubro de 2023, junto dos filhos Ariel e Kafir. O pai da família foi libertado em 1º de fevereiro e o Hamas devolveu os corpos de Ariel e Kafir na quinta. Shiri, Ariel e Kafir foram levados vivos por uma organização terrorista assassina e era responsabilidade e obrigação de Israel trazê-los de volta vivos. Não há perdão por eles serem abandonados em 7 de outubro e não há perdão por eles serem abandonados no cativeiro. Premier Benjamin Netanyahu, nós não recebemos um pedido de desculpa seu neste momento de dor. Pelo bem de Ariel e Kefir, de Arden, não buscamos vingança agora. Estamos pedindo por Shiri. Essas foram as primeiras declarações da família desde que Israel anunciou que um dos corpos entregues pelo Hamas na quinta-feira não era o de Shiri, como alegou o Hamas. Exames periciais confirmaram a identidade das crianças, mas nenhum dos corpos corresponde ao da mãe delas. O grupo palestino tinha anunciado em novembro de 2023 a morte de Shiri e os 2 filhos em um bombardeio israelense em Gaza, o que não foi confirmado por autoridades judaicas. Israel anunciou que 602 detidos palestinos serão libertados no sábado, como parte da troca por reféns com o Hamas. E veja a seguir, motorista de caminhão é preso depois de bater em um ônibus e provocar a morte de 12 estudantes do interior paulista. E não faltaram frutas na festa em comemoração aos 50 anos do primeiro orfanato de elefantes do mundo, que funciona na África. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que os guardas civis poderão agir como policiais e até fazer prisões em flagrante. Para isto, basta que sejam criadas leis votadas pelas câmaras municipais e votadas pelas câmaras de vereadores. A medida está prevista na Constituição. A matéria foi julgada no recurso extraordinário, com repercussão geral, o que significa que a decisão do Supremo Tribunal Federal deverá ser seguida pelas demais instâncias da Justiça em casos que questionam as atribuições das guardas municipais. No tribunal, há 53 ações pendentes sobre o tema, cuja tramitação será liberada após esse julgamento. De acordo com o entendimento fixado, as guardas municipais não têm o poder de investigar, mas podem fazer o policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas lesivas às pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrante. Sua atuação fica limitada às instalações municipais, em cooperação com os demais órgãos de segurança pública e sob a fiscalização do Ministério Público. O recurso que gerou a discussão questionava uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que derrubou uma norma municipal que
concedia à Guarda Civil Metropolitana o poder de fazer policiamento preventivo e comunitário e prisões em flagrante. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Legislativo Municipal havia invadido a competência do Estado ao legislar sobre segurança pública. O relator, ministro Luiz Fux, frisou que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento de que, assim como as polícias civil e militar, as guardas municipais também integram o sistema de segurança pública. Ele lembrou que a competência para legislar sobre a atuação das polícias cabe não só aos estados e à União, mas também aos municípios. O voto de Fux foi acompanhado por 8 ministros. Vencido, o voto divergente foi do ministro Cristiano Zanin, acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Para ambos, a razão que motivou a ação deixou de existir, uma vez que uma nova lei em vigor se sobrepôs à norma invalidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Cada um apresentou uma tese distinta, buscando estabelecer limites mais claros para o policiamento ostensivo das guardas, mas esses entendimentos também ficaram vencidos. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um ônibus com universitários no interior de São Paulo. A colisão aconteceu na noite desta quinta-feira na região de Ribeirão Preto. O acidente de um ônibus com universitários e um caminhão deixou mortos e feridos na rodovia Valdir Canevari, entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista. No caminhão estava apenas o motorista. Ele tinha saído de Onda Verde, em São Paulo, e seguiria para Itaú de Minas, no sudoeste do estado mineiro. No ônibus estavam o motorista e 29 passageiros, sendo que a maioria era de estudantes universitários. O veículo saiu de Franca, no interior paulista, com destino a São Joaquim da Barra, também em São Paulo. De acordo com Marcos Coutre, advogado da empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e saiu para fora da pista, o que teria motivado a colisão. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, o relato preliminar do motorista, que estava em estado de choque, é que ele saiu um pouco para fora da pista, ele perdeu o controle do caminhão e, ao retornar devido ao degrau, acabou puxando um pouco mais o veículo e talvez nessa hora teria atingido o ônibus. Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram o trabalho de resgate por volta das 4 da manhã desta sexta-feira. A maioria dos feridos foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra. Segundo a unidade, 12 deles sofreram ferimentos leves e já receberam alta médica. Outros 2 seguem em observação, inclusive o motorista da carreta. Um deles foi encaminhado à Santa Casa de Franca, com traumatismo craniano. A polícia prendeu um motorista de carreta envolvida no acidente por omissão de socorro e tentativa de fuga no local do acidente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente. O calor intenso na cidade do Rio de Janeiro incentivou a adoção de medidas para prevenir a saúde dos funcionários que trabalham nas ruas. É hora de mudar a rotina. Ao longo desta semana, o município do Rio de Janeiro enfrentou uma onda de calor histórica. E quem sofreu bastante com as temperaturas altas foram os agentes do serviço público que trabalham nas ruas todos os dias. Para estes, algumas alterações tiveram que ser feitas para preservar a saúde e o conforto durante o horário de serviço. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos adaptou o trabalho de alguns servidores. Obras para tapar buracos, recapeamento de asfalto e limpeza de ralos estão sendo feitas à noite. Segundo a Secretaria, a mudança visa dar conforto térmico aos funcionários que trabalham com asfalto quente. A Conlube, por sua vez, fez alterações no uniforme, distribuindo blusas confeccionadas em dry fit aos garis. As camisas são feitas com o mesmo tecido utilizado em roupas esportivas. Também foram distribuídos os sachês de protetor solar e um chapéu que cobre as orelhas e o pescoço, criando uma espécie de blindagem ao sol. Aqueles que atuam nas praias receberam também, além do kit, um óculos de sol com proteção UV. A Polícia Militar também adotou mudanças no uniforme. Em locais de praia, a corporação permitiu que os agentes
estudantes trocassem a farda pelo uniforme de educação física, com short, camiseta e equipamentos de proteção individual. A Light, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade, adotou medidas diferenciadas para os funcionários. A empresa disponibilizou máquinas de gelo e galões de água com capacidade de mais de 10 litros em pontos estratégicos, apenas para a hidratação das equipes que estão nas ruas. Esses foram apenas alguns dos serviços que se adaptaram ao calor. Muitos outros que também atuam nas ruas também estão se virando para se proteger. Para estes profissionais, é importante reiterar a recomendação dada pela Prefeitura para evitar problemas de saúde por conta do calor intenso. Beber bastante água, utilizar roupas leves, usar protetor solar e, em casos de sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procurar uma unidade municipal de saúde. O Conselho Nacional de Educação aprovou um documento com orientações sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. O texto dá detalhes de 3 possíveis modelos de acordo com a realidade de cada escola. O celular poderá ser guardado com o estudante na mochila ou em um armário individual, além de também ficar sob supervisão do professor na sala de aula, em caixas ou outros compartimentos. Um centro para elefantes órfãos no Sri Lanka, o primeiro do mundo, comemorou seu 50º aniversário com um banquete de frutas para os seus 68 paquidermes. O complexo de Pinawala, situado a cerca de 90 quilômetros de Colombo, a capital do Sri Lanka, virou uma atração turística no país asiático. O local abriga um centro para elefantes órfãos, o primeiro do mundo, que este ano completa 50 anos. Este lugar ganhou um reconhecimento internacional. Conforme a notícia se espalhou, os turistas começaram a visitar, aumentando a importância do orfanato. Com o aumento de visitantes, também recebemos mais elefantes. Autoridades e turistas foram convidados para as comemorações no parque, onde puderam observar 4 gerações de elefantes nascidos em cativeiro, brincando no rio Maha Oya. Em agosto de 2021, o centro registrou seu primeiro nascimento de gêmeos, algo muito raro para os elefantes da Ásia. Os elefantes aqui têm entre 18 meses e 70 anos. A cada dia precisamos de aproximadamente 14.500 quilos de folhas, incluindo jaca, palmeira e outras folhagens. O centro também compra, além de toneladas de frutas, leite para os elefantes mais jovens. Pinawala é considerado por muitos um êxito. No entanto, o Sri Lanka enfrenta conflitos entre humanos e elefantes em áreas próximas a santuários de vida selvagem. O vice-ministro do Meio Ambiente, Anton Jayakody, diz que 450 elefantes e 150 pessoas morreram em 2023 em enfrentamentos, um pouco mais do que no ano anterior. Como novo governo, estamos coletando dados, conduzindo pesquisas e realizando estudos para minimizar o conflito entre humanos e elefantes. O orfanato é uma importante fonte de renda para o Estado, que recebe milhões de dólares por ano com os visitantes. Matar ou ferir elefantes é uma infração criminal no Sri Lanka, que tem cerca de 7.000 elefantes selvagens e onde a espécie é considerada um tesouro nacional. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.